Fala, Lobos! Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. E ó, falar para vocês aqui, tô bem animado pro que vem daqui para frente, tá certo? Porque finalizando essa aula aqui, nós vamos já entrar agora na parte dos conceitos mais técnicos e estratégicos da análise técnica. Vamos entrar no próximo módulo, e esse módulo eu gosto muito, de verdade, porque foi através desse módulo, desse conteúdo, desse módulo, foi que eu conquistei, né, a minha consistência operacional. Porque como eu dominei todo esse conteúdo teórico das teorias de mercado, foi a partir desse momento da minha vida, esse é o insight, tá, pessoal? Foi nesse momento da minha vida em que eu dominei completamente todo o contexto por trás da ciência, por trás do mercado financeiro. Toda essa ciência por trás do mercado financeiro, depois que eu me tornei mestre no assunto, foi que eu consegui a minha tão sonhada consistência operacional. Digamos assim, foi uma virada de chave no mercado financeiro. Por isso que eu bato muito na tecla dos meus alunos. Enquanto vocês não dominarem toda essa ciência por trás do mercado, vocês não vão conseguir desenvolver no mercado a longo prazo. Talvez a curto prazo, aqueles traders, né, como se diz, aspirantes, né, aqueles 15 minutos de fama, vou dizer assim, aqueles traders que fecham um mês positivo e depois aí fica aí patinando no mercado, né, bate meta num dia, 3 dias de loss e fica nesse vai e vem de mercado, certo? Então, se você quer sair da parte mediana e vir comigo para o Trader 2.0, Trader de alta performance, sair daqui e ficar aqui, galera, fora da curva, Trader fora da curva, você tem que dominar todas essas técnicas e estratégias. E na aula de hoje nós vamos tratar, né, da última teoria aqui, tá? Pessoal, só deixando bem claro para vocês, nós vamos se aprofundar mais ainda na teoria de Dow, no caso eu falei para vocês no próximo módulo, e essa aula de hoje sobre a teoria de Elliott, tá? Essa teoria de Elliott nós vamos falar um pouco da história, do contexto histórico da criação disso, como surgiu, para vocês entenderem mais ou menos o que é, começar a abrir um pouco a mente de vocês, esse baú, né? Que eu chamo de mente, que eu vou colocar esse conhecimento, plantar essa sementinha aí em vocês, para vocês nós temos um módulo aqui no curso somente de operacional para vocês entenderem esse ciclo das ondas de Elliott, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos aqui para o PowerPoint agora. Vamos lá. Então, pessoal, um pouco da história, né? Como surgiu essa teoria das ondas de Elliott. Mas para falar da teoria, vamos falar primeiro do criador, né? Quem foi Ralph Nelson Elliott, tá? Ele nasceu em 28 de julho de 1871, né? E teve aí sua final de carreira em 15 de janeiro de 1948, tá? Ele foi um contador e autor americano, tá? Contador de carreira. Então, o Elliott, pessoal, após ele ter, né, se aposentado como contador, ele sempre teve aí uma paixão, né, paralela ali e diretamente ligada ao mercado financeiro. Elliott doou, no caso, sua aposentadoria fielmente a desenvolver estudos de mercado financeiro. Se você observar a data de vida de Elliott, ela data praticamente do meio para o final da vida de Charles Dow. Então, por isso que surge aquele boato, né? Quem é pai da análise técnica? Elliott ou Dow? No meu ponto de vista, Dow, né? Porque foi criado primeiro. Então, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não sei, mas quem veio primeiro aqui no caso foi Dow. Então, no meu ponto de vista, né, até a teoria de Dow é muito mais embasada para análise técnica, tá? Então, vamos entender o que essas ondas de Elliott, né, o que ele quis propor, na verdade, nos seus estudos. Então, durante o período de aposentadoria de Elliott, né, de Ralph Nelson Elliott, ele dedicou muito a estudos de mercado financeiro. Escreveu livros, né, e de forma, pessoal, a analisar, né, tecnicamente o mercado, e ele sempre focou em identificar as tendências do mercado financeiro, porque na concepção de Elliott, ele sempre teve uma visão em que identificar quando o mercado financeiro, ou seja, quando se fala de mercado, pessoal, só para quem está chegando aqui no mercado, quando eu falo mercado financeiro, estamos direcionando a todos os ativos, tá, que são negociados na bolsa. No caso, o Elliott, ele queria sempre identificar, por exemplo,
quando um índice ou uma ação de uma determinada economia estava entrando em ciclo de prosperidade, né, recessão, etc. Então, ele fazendo esses estudos, ele propôs, né, que os preços de mercado se desdobravam em padrões específicos. Semelhante ao que Dow sempre falou, né, que o mercado ele anda em padrões de repetições. E Elliott identificou esses padrões e identificou isso como ondas, tá? E patenteou isso, né, de forma coerente em suas publicações, em seus livros, como que o mercado se comportava em 5 ondas de ciclos repetitivos, né, e 3 de correções. Então, ficou bem conhecido, né, os padrões das ondas de Elliott. Vamos ver, né, e essa teoria, né, como a gente pode ver, ela pertence sim, né, ao contexto geral da análise gráfica ou análise técnica. As ondas de Elliott é uma metodologia que visa mapear ciclos, tá certo? Então vamos deixar isso bem claro. Os padrões de Elliott, das ondas de Elliott, é um padrão de análise gráfica, o qual você tem a oportunidade de mapear o ciclo. Ou seja, se aquela ação, aquele ativo em qual você está operando, ele está em qual ciclo? Se ele está em um ciclo de prosperidade, de compra ou numa retração de vendas, né? Ou seja, para deixar bem claro essas duas palavras, ele está expandindo o preço ou fazendo uma retração. Então, através das ondas de Elliott, a gente consegue ter mais ou menos essa base de noção de período, por período gráfico, tá certo? Por período gráfico. Então, como eu falo período gráfico, como vocês podem ver, como é que se forma as ondas e os ciclos? Ou seja, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui. Pronto. A gente pode ver aqui na ilustração, na figura, tá? Nós temos aqui a onda 1, certo? Com a formação do ciclo. Uma retração, que chamamos de retração isso, que seria a onda 2. Uma expansão, né, que é a onda 3, uma retração, que é a onda 4, outra expansão, que é a onda 5. Então, aqui nós temos, né, um período de 5 ondas. Depois de 5 ondas, Elliott diz que o mercado inicia um momento de correção, que seria um ponto A, B e C, que seria uma retração, uma expansão uma expansão de correção, uma retração e outra expansão de correção. Beleza? Então, nós temos aqui um ciclo completo. Visando mais, nós temos na figura ao lado vários ciclos em sequências, ou seja, nós temos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, onda A, B e C. Um ciclo completo aqui nessa margem. Depois da onda C, o Elliott diz que o ciclo deve iniciar. Então, outro ciclo se inicia. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B e C. Tá? Então, vamos lá. De novo, outro ciclo. Já temos o segundo ciclo formado. A 1, 2, 3, 4, 5. Correção A, B e C. Mas observa que nesse ponto aqui, ele não expande a onda 1, né, já mudando a direção do gráfico. Ou seja, nós temos aqui um mercado em tendência de alta, do nada, só que chegando nessa região de preço, houve uma mudança. Então, ele já disse que aqui nós temos onda 1, 2, 3, 4, ou seja, ele não conseguiu expandir a e B e C, a C, ele não deu a onda 1, certo? Deixa eu apagar para explicar melhor este ponto aqui em cima, para ficar bem mais claro para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui, pronto. Bem aqui, quando ele chega nesse topo aqui, aqui do 5 era para ser o quê? Onda A, B e C, correto? Mas, quando vai expandir a onda 1, pessoal, ela tem que ser, né, progressiva, chegando a superar aqui a onda B, tá certo? Mas não aconteceu isso. O que aconteceu? Ele chegou e respeitou essa região fazendo uma forte correção. Quando ele faz essa forte correção, Elliott diz que tem que fazer a recontagem de ondas. Vamos aprender isso, né, com mais cuidado, mais
mais técnica no módulo próprio de ondas de gerais que vão ser mais à frente, tá? Então ele continua aqui, então ele faz a recontagem. A1, onda 2, onda 3, onda 4. A, B e C, né? Então ele vai onda 1, 2, 3, 4 e continua o novo ciclo. No caso aqui estava em alta e agora iniciou o novo ciclo de baixa desse ativo. Então o mercado financeiro, segundo as ondas de gerais, se comporta nesse segmento, tá certo? Como identificar essas ondas, como fazer isso? Nós vamos aprender tudo isso no módulo de ondas de Elliott, mas nessa aula aqui nós vamos apenas dar start ao aprendizado sobre esse ciclo. Então vamos entender aqui, tá pessoal? Só um ponto interessante que eu quero falar com vocês é sobre o sentimento humano, porque você tem que entender, não é só que a onda 1, 2, 3, 4 sair gritando por aí. Você tem que entender o porquê que faz isso, por que o mercado faz isso. Então, até Dow já falava que o mercado ele se projeta através do sentimento humano. Se ele se projeta através do sentimento humano, a gente vai ver aqui, então, como é a interpretação dos ciclos, a interpretação. Vamos entender aqui. A onda 1 ela é marcada por uma euforia, ou seja, um volume, vamos supor, aqui no mercado, no caso aqui, está de compra. Então, uma euforia de um volume. Então, ó, ao princípio de Dow, o volume deve confirmar a tendência. Então, um volume de euforia, ou seja, muitas pessoas estão na euforia. Esse ativo está próspero, eu vou comprar ele. Então, a onda 1 é marcada por grande euforia. Quando ela chega numa certa região de preço, o que acontece? O mercado fala assim, pô, será que esse ativo não está caro demais? Então os investidores, eles começam a realizar lucro. Então aí começa a fazer uma retração do preço, que é marcada por um momento de ápice de medo. Tá? Então quando ele começa a corrigir, muitos investidores, principalmente os menos qualificados, sentem medo. Então o mercado tem uma correção até um certo período de preço. Quando chega a marcar esse período de preço, começa de novo uma euforia, começa com uma força compradora leve, até romper esta região. Quando há o rompimento desta região, aqui, quando ele termina, faz a onda 1 e a onda 2, quando ele começa a subir, rompe essa região aqui, tá? O mercado é marcado por forte euforia, grandes movimentos de compra. Então o mercado faz marcado por grande euforia, tá? Então ao ápice chegou nessa região, o mercado de novo é marcado por uma realização de lucro que chamamos de retração do preço. Quando ele chega mais ou menos em uma região de preço, o mercado começa a entrar de novo com compra. Ao romper essa região, o mercado é marcado por grande euforia. Então ele torna de novo o ápice da euforia. Então esse aqui é o ápice da euforia, que seria um preço justo desse ativo. Então o mercado depois disso faz movimentos de correção que nós temos como ponto A, B e C. Beleza? Então isso é a formação do ciclo, a interpretação do ciclo e como, né, ele se vê. Quando ele chega no ponto C, ele está no ápice de medo. Então, provavelmente, ele vai iniciar uma onda 1 novamente, iniciando um novo ciclo, dando continuidade à prosperidade daquele ativo. Então, pessoal, esses são os conceitos da teoria de Elliott, tá? Das ondas de Elliott. Então, deixa eu só apagar aqui, pessoal, só um minutinho. Onde é que apaga aqui? Então, apagar. Pronto. Então, pessoal, volta aqui para mim. Então, esses são os conceitos básicos da interpretação dos conceitos das ondas de Elliott, das formações dos ciclos, tá? Nós vamos agora no próximo módulo, vamos entrar no próximo módulo agora. No próximo módulo, já vamos entrar na parte da análise técnica. Vamos interpretar os padrões, como estudar a análise técnica, como identificar os padrões de comportamento do gráfico. Através disso, basear unidades de compra e de venda de ativos, para que vocês comecem a interpretar isso no seu operacional e entendam como realmente o mercado financeiro funciona, a verdade por trás do mercado. Durante esse processo de aulas, vamos passar vários insights, várias situações que vocês devem estar sempre identificando e prevenindo. O conhecimento que vai ser ministrado para vocês aqui, vocês não vão encontrar em livros de análise técnica, de price action, de nada disso.
Vocês podem achar sim o contexto geral, mas os insights passados para vocês somente podem ser ministrados por uma pessoa o qual está todos os dias no mercado financeiro, colocando em prática isso e vendo a verdade nu e cru, ou seja, vários insights que vão ser passados para vocês, vocês só vão mesmo saber de quem realmente executa no mercado todos os dias. Então, muitas coisas que vocês aprendem no livro realmente não funcionam, não se aplicam no mercado financeiro. Mas é normal, é assim como funciona em toda e qualquer profissão. Se você é engenheiro, advogado, contador, o que for que seja, a sua profissão que seja, você sabe muito bem que muitas coisas teóricas nos livros não se aplicam na prática, né? E assim aqui no mercado financeiro não seria diferente. Então, muitas das coisas que que a gente vê nos livros, se você for aplicar na prática, você vai ter prejuízo financeiro. E, na verdade, existem muitos insights, muitas cerejas do bolo que nós vamos entregar aqui nesse conteúdo da análise técnica, beleza? Então, fique ligado aqui conosco e até já!